noite. Está começando mais um Fala Flávia Podcast. Como eu sempre digo, nunca é só uma conversa. Quantas vezes na correria do dia a dia a gente esquece de olhar com cuidado para a nossa mente, para as nossas emoções e até para a nossa energia. Hoje nós vamos conversar sobre terapias integrativas, Reiki, Konindu e diversas práticas que podem contribuir para uma vida com mais equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida. E claro, esse espaço de conversa tão importante acontece graças a grandes parceiros que acreditam em conteúdo de valor. Então, meu muito obrigada aos que caminham com a gente. Dona Zélia Gastrobar, um espaço pensado para viver experiências especiais, com a melhor costela na pedra e filé de angus com fritas que você já experimentou. Lá é o lugar perfeito para comemorar aniversários, reunir amigos ou fazer confraternizações. Supermercado Lima, quem me conhece sabe que eu estou sempre por lá. É lá que eu encontro ofertas com qualidade, variedade e excelentes preços. Bem Seguro, corretora de seguros. Gente, seguro não é só contrato, é tranquilidade para você, para sua família e para o seu patrimônio. Cuide do que é valioso para você. Tenha um seguro. Laboratório Exame e Análises Clínicas. Gente, exame é autocuidado, é prevenção. E o exame e análises clínicas é referência em credibilidade e confiança na área da saúde. Precisou fazer exames? Já sabe onde procurar. NutriKefir. Gente, esse também está na minha rotina todos os dias. É uma forma prática e saborosa de inserir probióticos e melhorar a imunidade em pequenas refeições. Você encontra o NutriKefir em diversos pontos da nossa cidade e vai melhorar muito a sua saúde. Agora, a novidade que chegou em Carmo do Rio Claro é a Nexus Instituto Educacional. Lá tem opções de graduação e cursos profissionalizantes para você que tanto quer estudar e não tinha oportunidade. E está com um projeto incrível, Alfabetização para Adultos 50 a mais. É a oportunidade de quem está nessa faixa etária e quer se alfabetizar. Também conosco a Dumotos. Se você quer uma moto nova, seminova ou elétrica, a Dumotos tem a solução. E que mulher não gosta de se sentir bem cuidada? Conosco está o estúdio Cida Hair, que trabalha com cortes, penteados, maquiagem, químicas e muito mais. E bem do ladinho tem o estúdio Dance, uma opção para você se movimentar e divertir ao mesmo tempo, com aula de dança, step e várias modalidades para todas as idades. Entre em contato e encontre a modalidade que mais combina com você. E falando em se movimentar, amanhã tem novidade. Reinauguração do novo endereço da Esquadra Fitness. Estará na rua José Evaristo Santana, 440, com mais espaço, mais estrutura, para melhor atender o seu treino com mais conforto e comodidade. É a oportunidade perfeita para potencializar os seus treinos. Amanhã, hein? Anota na sua agenda, reabertura da Esquadra Fitness. Gente, viram como todos os nossos parceiros se alinham com qualidade de vida? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, com uma pessoa muito especial. Ela é mestra Reiki, terapeuta floral e fundadora do espaço Corpo, Mente e Espírito. Com vocês, Juliana Bueno. Seja muito bem-vinda, Juliana. Flávia, boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco do que eu amo fazer, de falar um pouco do espaço e, principalmente, quem sabe, né, plantar sementinhas de autocuidado nas pessoas. Então, gratidão pelo convite. Com certeza, uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Obrigada. Juliana, então, antes da gente começar a falar sobre terapias, eu quero que você se apresente, você fale um pouquinho quem é a Juliana e como que esse universo das terapias entraram na sua vida. Bom, vamos lá, né? Eu sou a primogênita, né? Ocupo o lugar de primogênita de 3 filhos. Morei na zona rural até minha adolescência, né? Vim para o Carmo para estudar, morei em casa de família,
Trabalhei, estudei, né? Teve uma época que vinha de ônibus de madrugada, passava na balsa do Itaci 6 horas da manhã. E sempre, eu falo que a minha vida foi sempre marcada por desafios. E sempre que tem sabe aquele ditado, né? Coloca o pé que Deus dá o chão. Uhum. Então, assim, eu me vejo uma pessoa muito determinada, muito estudiosa, sempre lutei muito pelas minhas conquistas, né? E a vida foi se desenvolvendo, fui também nesse caminho. Tive o meu primeiro contato com energia na adolescência, né, dos 12 para os 13 anos, quando foi que o meu avô materno me ensinou a benzer, o seu Oscar. Então, desde lá eu tenho essa herança, né, dos meus antepassados, ancestrais e né, meu avô muito querido deixou esse legado para mim. E venho de uma família católica, né, extremamente católica, dos dois lados. Vivi, né, o catolicismo por 34 anos da minha vida. Hoje eu me tornei espírita, né, já tenho 11 anos. E sou casada com o Wallace, né, a gente já está junto há mais de 25 anos. Sou mãe da Marina, do Miguel, e tenho formação em magistério, né, sou professora. Trabalhei em torno de uns 8 anos, mais ou menos. Tenho uma grande experiência no comércio local também. Trabalhei na Frei Leopoldo, né, muitos anos. E digo que lá foi assim a minha escola de vida. Tenho muita gratidão por eles. E o mundo das terapias começou na minha vida em 2017, quando eu passei no processo de mestrado, né? Eu trabalhava no Vencer, numa escola particular aqui da cidade, e já fazia 3 anos que eu estava pleiteando um mestrado. E aí, no ano de final de 2016, na verdade, né? Eu passei, e eu me lembro assim que quando eu fui fazer a prova, né, pela terceira vez, quem estava administrando a prova disse, né, falou, olha, lembre-se que é como se vocês estivessem no vestibular para medicina, né? Está dando 60 pessoas por vaga. E eram 2 vagas no meu nicho, e eu acabei passando em primeiro lugar. E, enfim, fiz, né, um semestre. Sim. E quando chegou no meio do ano, as minhas matérias eletivas, as obrigatórias eram no período da tarde, que era o período que eu trabalhava. Entendi. A direção da escola tentou me ajudar, tudo, né, para ver se eu conseguia conciliar, mas infelizmente não foi possível, né? E aí eu acho que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Na época as crianças eram pequenas, né? O Wallace não estava com um trabalho formal e eu era a única renda da casa, né? Mas eu falei, bom, seja tudo que Deus quiser, e eu tive o apoio, né, da Sueli, da equipe, dos meus familiares, dos meus amigos, e falei, bom, o não eu já tenho, né, vamos tentar. E aí, assim, acho que em 2013 eu havia feito um curso de massoterapia, então eu era massoterapeuta, comecei a atender com massagem no salão da Bruna Eduarda, né, que abriu as portas para mim. E eu fazia trabalhos manuais. E sempre que eu ia postar esses trabalhos na rede social, que só tinha Facebook na época, né, tinha Orkut, mas a gente postava no Facebook, aparecia lá para mim. Reiki Vida, Reiki Saúde, Equilibre Seus Chakras, né? E eu nem sabia o que era Reiki. E aí comecei a pesquisar, comecei a me interessar. Eu sempre fui muito, assim, eu gostava de coisas místicas, né? Gostava de... Sempre chamou atenção. Sempre me chamou atenção. Então, assim, sempre tive uma sensibilidade um pouco mais aguçada. E aí aquilo começou, falei, nossa, comecei a pesquisar, falei, bom, eu quero fazer um curso de Reiki. E aí só comecei a pesquisar, só tinha em São Paulo, com o mestre Johnny DeCarli, que é quem é o meu atual mestre, quem eu ainda faço os meus estudos. Sim. E aí veio na minha cabeça, eu tenho uma amiga, né, que também gosta muito de energia, que também gosta, assim, na época, né, era minha referência nesse quesito. Eu falei, Cris, e aí? Estou vendo sobre o Reiki e tal, você sabe me falar onde eu consigo um curso? E ela falou, olha, eu estou terminando o meu, e agora, isso era tipo julho, em agosto vai começar uma nova turma, se você quiser fazer.
E aí eu fui procurar saber, era em Ribeirão Preto, né? Foi bem mais tranquilo, Sim. uma vez no mês, e eu fiz. E a partir daí, assim, como o Reiki trabalha com níveis, né? Sim. Então, no nível 1, a gente ainda não pode atender. É só para autoaplicação e Certo. para pessoas próximas. Aí, no nível 2, a gente já pode atender. E aí, já comecei, já fiz o período de autoaplicação e, em seguida, já comecei a atender com o Reiki. Então, essa é um pouco da minha história, né? Sempre estou muito ligada, assim, ao aprendizado. Sou uma pessoa espontânea, sou uma pessoa tímida, embora às vezes as pessoas falam, você não é tímida? Eu falo, sou uma pessoa tímida. Estar aqui hoje, para mim, é um grande desafio, porque eu sempre falo assim, eu gosto ali dos bastidores, de atender, de estar junto com as pessoas, mas eu também entendo e acredito muito, né, no poder do conhecimento. Com certeza. E quando as pessoas, elas conhecem algo, né, fica mais fácil para elas terem a permissão, para elas darem a permissão de serem cuidadas, de serem ajudadas, elas conseguem ficar mais em casa. Então, o meu desafio hoje aqui, né, é falar das terapias, Sim. é falar do Reiki, e é trazer uma consciência de bem-estar, de autocuidado para quem estiver nos ouvindo. Muito bom. Com certeza nós vamos desmistificar muitas coisas aqui. Estou pronta. Ju, e o espaço hoje é referência, né? Espaço Corpo, Mente, Espírito, atende diversos profissionais, você trabalha com diversas terapias. Como que surgiu a ideia desse espaço? Então, falar que foi planejado é mentira, né? Não foi planejado. Aconteceu. Aconteceu. Então, nessa minha trajetória, né, de atender com as massagens, aí comecei a atender com o Reiki. Nesse mesmo ano, né, de 2017, eu lembro que pela primeira vez, né, eu ia ter 6 clientes. Ai, coisa boa. Eu estava muito feliz, né? E só que eu ia atender no dia 12 de outubro, né? Que era um feriado, vinha pessoas de fora, pessoas da cidade. E nesse dia a Bruna não pôde disponibilizar o espaço, né, e tal. E lembro que eu estava no hall da universidade, lá na Unifal, e eu liguei para o Wallace e falei, Wallace, me ajuda, né? E agora, como que eu vou fazer? Eu não posso desperdiçar essa oportunidade, né, de atender 6 clientes. E aí, ele falou, vamos ver o que a gente consegue, né? Uhum. Aí nós falamos com uma amiga, a Cleire, que é assim também um anjo da guarda na minha vida. Uma pessoa que sempre me apoiou muito também. E ela falou, não, eu tenho uma sala. Se você quiser vir atender aqui esse dia, fala com a Bruna, você pega as coisas e vem. E eu falei, então vamos. E aí o Wallace arrumou tudo para mim. Isso era tipo numa segunda ou terça. E acho que o feriado seria na quinta. Assim, então Sim, né? foi tudo muito rápido. Isso, e eu ficava em Alfenas, segunda e terça. Nossa. Né, para os estudos do mestrado. E aí a gente foi, né, e essa sala estava desocupada, e aí deu tudo certo, eu atendi, e ela falou, você não quer atender aqui? Por que você não veio? Eu falei, mas eu ainda ficava assim, um pouco de receio de assumir aluguel, tudo, né, era uma sala no centro, né, assim, tinha um valor, né. Com certeza. Que naquele momento não tinha segurança ainda para assumir o compromisso. Aí eu sei que ela me ajudou, assim, fez uma coisa que acho que só mãe faz, né? Só fadas madrinhas fazem pra gente. Com certeza. E aí começou. Eu logo troquei a maca, minha maca era uma maca de fisioterapeuta, né? A sala era bem pequena, só cabia a maca, né? E o meu cliente chegava e sentava na maca. E eu tinha só um aparador onde eu deixava assim, celular, chaves, coisas. E os óleos essenciais, né? Que logo já comecei a trabalhar com eles. E assim, comecei a fazer minha clientela, cuidar do meu espaço, cuidar da energia. Eu permaneci lá por 2 anos. Depois a Marília precisou do espaço para poder difundir a escola de inglês. E na época, né, o Thales
né, proprietário da Clínica Vitalis, era meu cliente, ele tinha um espaço para alugar. E também, né, foi muito generoso, muito parceiro, e fiz a transição, né? Quando eu cheguei lá, né, acostumada com uma sala pequena, né, assim, modesta, quando eu cheguei lá, falei, pronto, né? Prontas, já tinham 2 salas, mais 2 varandas. Um espaço muito amplo, né? Muito amplo. E eu falei, nossa. Enfim, eu falei, eu vou fazer uma área zen aqui, colocar uma rede e tal. Eu falei, mas como eu trabalho sozinha, eu não ia ter visão lá do lado de fora. E aí pensei, eu vou fechar aqui com gesso, então, para compactar, né, um pouco do ambiente, para eu ter um pouco mais de segurança. Sim. E assim eu fiz. E logo, né, sem planejamento mesmo, as pessoas começaram a me perguntar se eu tinha sala para alugar. Olha. E aí eu só falava, né, conversava com o universo, falava, olha, traga pessoas que têm o mesmo propósito de vida que eu tenho, que é cuidar de outras pessoas. Então, muitas pessoas apareceram, mas às vezes não se encaixavam na proposta. Mas também muitas pessoas, né, que são pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos que estão comigo até hoje. Alguns já migraram, outros, né, têm os seus próprios espaços, mas suas próprias clínicas, mas eu segui e aí foi agregando. Foi crescendo. Foi crescendo. E eu fiquei lá, né, por 6 anos. E agora ele também precisou, né, ele me pediu espaço. E eu retorno, né, para Randolph Fabrino número 8, onde tudo começou. Não mais na minha pequena sala, hoje numa casa, né, num espaço muito maior, que eu pude trazer esses profissionais maravilhosos junto comigo. E a gente está nessa busca de trazer o cuidado para as pessoas, de entender, fazer com que elas se sintam melhor. Então, o espaço nasceu dessa forma, assim. Muito bom, né? E hoje com uma equipe muito qualificada junto com você, Sim, né? Graças a Deus, pessoas muito dedicadas, pessoas muito capazes. Assim, hoje, eu acredito, né, que a gente tem aí o maior espaço de terapias integrativas complementares na região. Sim. Tem eu que trabalho com reiki, florais, barra de axis, aromaterapia, radiestesia, só eu. Diversos atendimentos. Só eu, e massoterapia também. Temos acupuntura, nutricionista, taróloga, psicólogas, consteladoras familiar, tem terapia de bioenergética. Então, assim, são bastante nichos, né? E bastante coisa pra gente, assim, para cada um. Voltado para o bem-estar mesmo, né? Isso, e cada pessoa vai ser chamada para uma terapia, né? Vai ter mais adesão, ou vai se sentir mais à vontade, ou vai se identificar mais com o terapeuta X, com Y, né? O importante é que a gente encontre essa pessoa para atender a necessidade de cada um que passar por lá. Com certeza, né? Trazer qualidade de vida. Sim. E, além, né, assim, desses profissionais, nós temos a loja, né, que é uma loja voltada para produtos holísticos integrativos, né? Sim. Aromas, difusores, mandalas, né? A parte de decoração a gente tem alguma coisa também, alguma coisa em cristais. E voltado para a terapia, esses produtos. Sim. E tem a parte de roupas maravilhosas também, né? Para a mulherada que passar por lá. Sim, com certeza, né? É corpo, mente, espírito, tudo, né? Então, tudo alinhado, está bem arrumado também, estar elegante faz muito bem para nós, né? Para nossa energia, para nossa autoestima, para o nosso bom humor. Então, fica a dica aí para os companheiros, né? A gente já sai energizada e bem vestida. Com certeza, isso mesmo. Ju, a gente falou muito da palavra terapia integrativa, mas tem gente que não sabe o que é. Você pode explicar para nós? Claro. De uma forma simples, né, para que as pessoas entendam, no Brasil, o termo integrativo, a gente não costuma usar ele separado, é sempre terapias integrativas complementares, né?
A terapia integrativa, ela trata a pessoa, a terapia integrativa complementar, ela trata a pessoa num todo. A gente fala que trabalha no sistema holístico. Certo. Então, ela trabalha o corpo, a mente, as emoções e o espírito, né? Então, e aí, integrativa complementar, porque ela é um complemento. Certo. Ela não substitui as terapias... Medicina tradicional. Né? A medicina tradicional tem um outro nicho, né? Normalmente é ramificado. Você vai no gastro, Sim. Você vai no oftalmo, né? Conforme a necessidade de cada um. Então, assim, a terapia integrativa complementar, ela vem fazer um adentro nisso, né? Ela vai trabalhar nós, seres humanos, num todo, né? Sem fragmentar. Muito bom. Então, elas não competem, elas se complementam, é isso? Com certeza. Na minha visão, elas se completam, né? Nós, como terapeutas, não podemos, assim, não devemos diagnosticar nada, né? Nós devemos cuidar daquilo que já está em andamento, ou então, se a pessoa vier com uma questão para nós e que a gente... nós precisamos ter, né, assim, o respeito e também a humildade de dizer, olha, sozinho nós não vamos chegar em nenhum lugar, né? Então, você precisa do médico nesse momento. Já aconteceu de pessoas que começaram tratamentos, né, complementar comigo e fazia tratamento com a medicina convencional e, aos poucos, foi deixando a medicação. E isso é muito lindo de se ver. Muito bom. Eu sou um exemplo. Juliana, um assunto que é muito comentado é reiki, né? A gente ouve muito falar, mas muita gente não sabe exatamente o que é. Se fosse para você falar assim de forma bem simples, o que é o reiki? Olha, reiki é amor. O reiki é uma energia espiritual, é uma energia universal, é uma energia de amor, né? Se não fizer bem, não vai fazer mal, hipótese alguma. A gente não explica o reiki, a gente vive o reiki, né? Meu mestre sempre diz assim, você explica a internet? Você explica a eletricidade? Não, você acredita que ela existe e elas fazem as coisas funcionarem, né? Mas, para um termo técnico, para a gente, né, explicar bem, o reiki, a palavra reiki, vem da junção da palavra rei, que significa energia primordial cósmica, que ela está disponível, né, no universo para nós, com a energia que existe dentro de todo ser humano, aliás, de todo ser vivo. Entendi. Então, quando a gente faz a junção dessas energias, né, forma o reiki. E como que a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente consegue trazer essa energia para cá? Através de uma sintonização. Então, o reikiano passa por um processo que a gente chama de sintonização, que no Japão é chamado de Reiju, e aí a gente permite, né, que essa energia faça essa fusão. Então, a gente através de símbolos, né? Essa simbologia é o que traz, que trouxe o reiki, né, para o Ministério da Saúde, onde a gente tem uma portaria que ampara o reiki. Esses símbolos, porque os símbolos, eles funcionam como ferramentas. Certo. E aí eu posso, quando eu aciono essas ferramentas nas minhas mãos, eu decido se eu quero trabalhar a energia física, emocional, mental e espiritual do meu cliente, certo? Então, a gente faz, o reikiano é como se fosse uma torneirinha. Então, quando a gente faz essa ativação, a gente abre a torneirinha e a energia, né, entra aqui no alto da cabeça, passa pelos demais, aqui, pelos chakras, para no nosso cardíaco e nós espalhamos pelas mãos. Então, os nossos braços são as mangueiras extensoras, né? É onde a gente consegue trazer essa energia para as pessoas. Entendi. E assim, o reiki, eu falo assim, ele é tão simples, né? Ele é tão sutil, a gente não precisa complicar, a gente só precisa se permitir, né? Então, o reiki é uma questão de permissão na nossa vida, é uma energia que está disponível, que qualquer pessoa pode se tornar um reikiano, né?
desde que ela queira se passar pelo processo de sintonização, de passar por cada nível, e aí também ela vai escolher se ela quer ser apenas um reikiano, se ela quer ser um terapeuta, se ela quer ser um mestre. Tem muitas opções. Tem muitas opções. Muito interessante. E, Juliana, você começou lá no Japão, né? Como que essa prática chegou aqui no Brasil? Olha, então, o Reiki foi canalizado pelo mestre Mikao Usui, né, no ano de 1922, no Japão. E assim, reza a lenda que ele era... Tem uns que falam que ele era sacerdote, né? Mas ele vinha de uma religião zen budista e shintoísta, mas sempre trazendo o Reiki para uma vertente espiritualizada, né? Respeitando todos os credos, uma vez que não tem vínculo religioso. Certo. E ele estava dando aula no seminário, e de uma forma resumida, tá? E aí explicava, né, das passagens de Jesus, das curas que Jesus fazia, né, nas suas andanças, e que ele ensinou a alguns apóstolos. E numa dessas aulas, né, os seminaristas perguntou para ele, falou, olha, então se Jesus ensinou os seus discípulos, se ele curava com as mãos, por que você não ensina a gente a fazer o mesmo? E no Japão, né, a figura do sensei, do professor, é uma figura muito respeitada. Quando ele se vê assim, sem a resposta, ele silencia, né? E aí, no outro dia, ele pediu demissão, né? E foi buscar a resposta. E aí ele veio, né, para a América, para os Estados Unidos, fez os estudos, viu que não foi possível, voltou, retornou para o Japão. E aí um monge falou para ele, olha, sobe a montanha sagrada, vai meditar e vai procurar essa resposta dentro de você. E assim ele fez. Subiu o Monte Kurama, né, levou os sutras, né, da meditação, levou algumas pedrinhas, as quais ele ia contando, né, para ver quantos dias ele permaneceu lá. E na madrugada do 22º dia, ele recebeu, né, através do Criador, a resposta, né? Ele recebeu os símbolos, ele canalizou a prática do Reiki. E foi dessa forma, né? E aí ele desce a montanha e já começa a fazer o uso do Reiki, né, nesse trajeto, porque ele ficou 22 dias, né, praticamente em jejum. Ele conseguiu descer sozinho, então assim, ele já fez o uso da energia para o físico, para conseguir com ele mesmo. E tem outros adentros aí nesse percorrer. Tem muita história. Sim. E depois ele, né, começou a atender na periferia de Tóquio, depois teve o mestre Sujiro Hayashi, que era um médico militar, se tornou discípulo dele e foi ajudando ele a difundir. Depois tem, né, o Reiki chega aqui para nós, no Ocidente, através da Havaio Takata, através de uma mulher que era, né, uma boia fria, né, morava no Havaí, e ela perdeu o esposo, ficou viúva, retornou para o Japão para cuidar de um câncer. E lá, né, com a ajuda médica e do Reiki, ela se curou. E aí, apaixonada pelo Reiki, ela volta e começa a difundir o Reiki aqui no Brasil. Não, no Ocidente. No Ocidente. No Brasil, o Reiki chegou no ano de 1983 com o Stephen Code Saiki, que era um inglês, era um norte-americano, né? E aí teve os primeiros seminários. Mas aí, a partir daí, as histórias, a gente já não tem muito relatos e escritos sobre os nomes dessas pessoas que foram, desses mestres que foram sintonizando outros reikianos, e aí foi passando e difundindo. Hoje, né, a minha maior referência no Reiki, eu sou reikiana a partir de 2 mestres, né? Que o Reiki a gente tem o que a gente chama de linhagem. Então, minha primeira mestra
é a Inês Thelma, de Ribeirão. E hoje eu faço os meus estudos com o mestre Johnny DeCarli, que já tem 17 livros publicados, já visitou o Japão várias vezes, né? E vários livros dele. A gente tem os escritos, a gente tem os documentos originais, né, que foram traduzidos. Então, e aí ele vem expandindo e divulgando, iniciando, e assim como nós também vamos iniciando outros reikianos, e aí vai multiplicando. Sim, muito bom. Juliana, e o reiki também é reconhecido pelo Ministério da Saúde, né? Desde 2017. Sim. O que isso significa para vocês, profissionais que trabalham com reiki? É algo que é maravilhoso, né? É assim, é como se fosse aquela certeza de que a gente tem, né, que funciona e que mais pessoas estudiosos já conseguiram reafirmar isso através de estudos. Sim. Então, é algo que já é comprovado. Então, a gente não precisa mais se preocupar, assim, olha, tem uma confirmação científica, a gente tem um amparo, né, tem um documento que legaliza o reiki como terapia integrativa complementar no Ministério da Saúde. É uma pena que ela ainda não está, né, assim, disponível como prática preventiva, né? Sim. E assim, acessível, tipo, nos ambulatórios, nas prefeituras, né? Para que as pessoas pudessem, quem sabe um dia, né, Flávia? Sim, com certeza. Né, mais pessoas podem ter acesso aos cuidados do reiki. Com certeza. E quando a gente fala em reiki, fala-se muito de energia vital. O que seria essa energia vital? Então, a energia vital é a energia Ki. Então, é a partir dela, né, essa energia Ki que está disponível em todos nós, seres vivos, é a partir dela, a junção da energia primordial cósmica com ela, que a gente consegue ter o reiki. E quando a gente transmite o reiki, né, canaliza o reiki para transmitir para as pessoas, nós vamos também trabalhar os meridianos, os chakras, né, as nadis, e aí o primeiro chakra está muito ligado à energia vital, que é a energia física do corpo, do movimento, né, que traz a gente para esse movimento. Então, o reiki restabelece a nossa energia vital. Então, é como se ele restaurasse, né, a nossa energia vital a partir disso. E ele tem foco em alguma doença específica? Qual que é, de fato, o objetivo principal? Olha, não tem um foco específico. Eu cuido de pessoas, assim, com as mais diferentes questões. Certo. Então, assim, como ele é holístico, né? Então, como ele trabalha a pessoa num todo, então... Auxilia em diversas áreas. Né? Diversas áreas, aí a gente vai de encontro com a queixa do cliente. Com certeza. E você acredita que atualmente o pessoal tem procurado mais esse tipo de tratamento, esse tipo de prática para ter bem-estar, qualidade de vida? Sim, eu vejo que, né, assim, no meu dia a dia, que as pessoas estão muito aceleradas, né? E assim, com muitas coisas, muitos afazeres, e parece que elas precisam de um momento para ficar só com elas. Então, eu vejo que é nesse sentido, assim, de querer ficar um pouquinho mais consigo mesmo. Se reencontrar, né? Se reencontrar, de ter aquele... Porque o reiki é um autoencontro, né? E o reiki, ele, assim, o principal objetivo do reiki, né, é a expansão de consciência. É fazer com que a pessoa se torne uma pessoa melhor, né? Eu posso tratar a pessoa por qualquer motivo. Mas se a gente for pensar nele assim como que nem o reikiano, como uma filosofia de vida, né, que a gente vive, eu, por exemplo, vivo o reiki como uma filosofia de vida, é expandir a nossa mente, melhorar a nossa energia. Quando a gente melhora a nossa energia, tudo ao nosso redor melhora. Quando a gente expande a nossa mente, a gente fica mais aberto ao novo, a gente se conecta faz melhores conexões, né? Então, é isso. Não tem, assim, se a gente for buscar, é tornar a pessoa melhor. E aí a pessoa, né, aquele cliente que quer se tornar melhor, que ele quer mudar os hábitos, que ele quer olhar para si de uma forma diferente, o reiki vai ajudar nesse enfrentamento.
vai ajudar a liberar aquelas energias que estão ali obstruindo o campo, Certo. né? E vai trazer energia nova, nutrição para todos Muito esses bom. corpos, para todos os corpos sutis. Sim, muito bom. E, Juliana, para quem está aqui ouvindo, tá ali curioso, gente, como que é uma sessão? Fala um pouquinho do passo a passo, desde quando a pessoa chega para falar com você até o término da sessão. Como que é o procedimento? Eu sempre faço um acolhimento, né, com a pessoa lá na recepção. Assim, deixo determinado, né, assim, é uma prática do espaço, que a recepção seja um lugar aconchegante, que a pessoa chegue lá e ela, só de entrar, que ela já saia melhor do que ela chegou. Então, eu faço esse acolhimento, conduzo a pessoa até a sala, tem um momento de escuta, né, para poder ver qual prática de reiki eu vou utilizar, porque a gente não tem uma prática só, né? Então, de acordo com que a pessoa tenha a sessão tradicional do reiki Usui, né? Mas dentro da prática do reiki japonês, a gente tem algumas outras opções. E aí eu faço essa escuta, a partir do entendimento do que ela quer cuidar, eu a conduzo à maca. Eu uso nas minhas sessões a aromaterapia, porque eu vejo muita diferença. Uso o óleo essencial e o spray terapêutico de acordo com a questão, né, a ser cuidada. A pessoa vai se deitar, vai sentir o cheiro, vai se deitar. Eu vou usar o pêndulo para ver como que tá a energia dela, vou fazendo perguntas, né? E sempre, assim, na primeira sessão, quando a pessoa nunca fez reiki, eu vou explicar para ela também sobre os chakras, o que cada chakra rege, que energia que vai ser cuidada, qual órgão que está naquela região, que pode estar também com alguma energia parasitada, que está atrapalhando o funcionamento dele. E aí eu vou pendular para certificar que é aquilo mesmo, de acordo com a nossa conversa. Vou fazer a ativação dos símbolos, né? No ambiente, nas minhas mãos. Vou orientar a pessoa que ela pode ter, né, algum efeito, algumas sensações. Isso, pode ter arrepio, pode ter algum tipo de formigamento, pode ter um peso, pode sentir frio, pode sentir muito calor. Tem pessoas que dormem. Então, é tudo normal, né? Tranquilizo ela que é normal. E que, se acaso ela sinta alguma dessas coisas, ou alguma coisa que eu não tenha relatado, para ela me comunicar. Durante a sessão, pode conversar, não tem problema, se a pessoa, né, não atrapalha. Porque o reiki é uma energia inteligente. Então, a partir do momento que eu ativei os símbolos, que eu fiz a minha intenção, a energia vai cuidar daquilo que a pessoa me falou, do que eu intencionei, e daquilo também que ela não falou, mas que ela vai entender, porque o reiki faz esse equilíbrio das energias, né? É uma terapia de equilíbrio e harmonização energética. Então, ele vai fazer essa regulação do nosso yin, do nosso yang, né? Ele não tem polaridade. Então, a partir do momento que eu estou conduzindo a energia para a pessoa, digamos que a energia yang dela está um pouco mais elevada, então ela vai aumentar, automaticamente ela já vai aumentar a energia yin, para poder ficar no equilíbrio. E vai harmonizar todas as energias, né? Pode ser que a gente não consiga isso, assim, somente numa sessão, mas, no geral, numa sessão só, a pessoa já consegue ver um alívio, um bem-estar bem grande. Aí vou fazer, vou me certificar que eu posso tocar a pessoa, né? O reiki não tem necessidade do toque, eu faço a opção, porque o toque é terapêutico, né? O toque é curador também. Então, mas se a pessoa falar que não, também não tem problema, eu coloco as mãos numa distância. Lembrando que o reiki também não é só transmitido através das mãos, ele pode ser transmitido através da boca, dos olhos. E aí vou passar por todas as posições que precisa e vou finalizar. E aí vou comunicar a pessoa, se ela tiver acordada, olha, terminou, vou certificar se ela está com alguma sensação ainda, algum incômodo, para eu tentar resolver ali naquele momento. Vou pedir para ela se sentar. E aí,
aí, se ela, né, vou ouvir ela se ela quiser me relatar o que ela sentiu, Certo. se ela teve alguma sensação, se foi bom, se foi ruim, né? E sempre gosto de ter esse feedback. Vou novamente oferecer um óleo essencial para ela, vou me despedir e quando é a primeira sessão eu me coloco à disposição, porque pode ter, né, o que a gente chama de catarse, que é um pequeno efeito colateral, porque como o reiki vai fazer uma limpeza de energias, Sim. então pode ser que o corpo isso se manifeste no corpo de alguma forma. Certo. Pode ser através de uma leve diarreia, de sono, irritabilidade. Nem todas as pessoas têm, mas Entendi. pode ser que tenha. E se tiver, a pessoa me manda mensagem, né? Mas não é nada normal, faz parte do processo, Faz né? parte do processo, sim. E é assim, e é bom que isso aconteça, porque se é algo que não está te fazendo bem, vai ser liberado. Tá saindo. Tá saindo. E aí me coloco à disposição para enviar uma energia à distância, porque também é possível, caso Certo. seja necessário. Entendi. E normalmente dura em torno de quanto tempo? Olha, eu deixo 1 hora para cada cliente, mas o reiki em si é em média 36 minutos. Porque às vezes a pessoa tem curiosidade, mas quer programar um tempo, né? Então é bom ter essa noção, né? Isso, Tempo que mas precisa reservar. é possível aplicar reiki em 7 minutos, né, na pessoa. Conforme a disponibilidade Conforme da a pessoa. disponibilidade, sim. E ela também não precisa ir presencial, né? Ela pode estar na casa dela, no trabalho, desde que ela não esteja dirigindo e usando objeto cortante, porque como pode dar sono, aí pode tirar o equilíbrio, Foco, né? né? O foco. No caso de a distância, tem que ser por videochamada? Como que funciona? Pode ser desde que a pessoa dê a permissão, né? Aí cada pessoa, cada cliente gosta de uma forma. Eu tenho aqueles que fazem videochamada, que a gente conversa, né? Sei. Tudo. Eu tenho aqueles que falam assim, Ju, você que manda. Eu tô assim, né? Tô desse jeito assim. Eu pergunto, você quer fazer tal técnica? Você quer fazer? Ju, você que manda. Sente aí. Conforme você acha que precisa. Tem gente que chama e fala, olha, não, pode sentir, pode mandar, e, sabe? Então, para cada pessoa É de um jeito, é né? de um Muito jeito, individual. é muito individual. E aí eu tento me adequar ao que cada um quer, dentro do que é possível fazer, lógico, Sim. e tudo para atender o pedido dos meus clientes. Com certeza. E tentar resolver, né? Entre aspas, resolver ou contribuir para que ele fique melhor. Sim. E tem necessidade de algum preparo antes ou depois da sessão? Nenhum. É permissão. Você vir, assim, o reiki pode ser aplicado, né, enviado para quem não acredita, para quem não tem problema. Mas quando você quando você chega, né, lá no espaço, ou que você me contata para fazer um envio à distância, o fato de você já ter feito esse contato já significa que você deu um sim. Sim, já é uma né? permissão. Já é uma permissão. Então, só que quanto mais aberta a pessoa tá, quanto mais ela quiser olhar para as coisas dela, né, com o enfrentamento, com aquilo que ela precisa cuidar, melhores vão ser os resultados e mais rápido a gente vai conseguir esse É resultado. importante, né? Que a pessoa queira enxergar, né? Sim. De onde vem aquelas dificuldades. Todo processo de autoconhecimento, de autocuidado, precisa passar por esse olhar, né? A gente precisa olhar para nós mesmos, embora isso não seja fácil muitas vezes, mas é essencial, né, para a nossa evolução, para o nosso crescer, para a nossa saúde também, tanto física quanto emocional e principalmente mental. Com certeza. E mesmo se a pessoa não acreditar, traz benefícios. Traz benefícios. Isso é muito importante, né? Porque às Já vezes a pessoa quer mandar para alguém, né, uma boa energia. Sim, e quando tem permissão de um familiar, de um amigo, de uma pessoa, já tem permissão. Porque ninguém vai pedir para enviar reiki porque não ama a pessoa. Com certeza. Ou porque não quer ver ela bem. Então, é também uma forma de autocuidado, de amor, de fazer algo pelo outro, de doação, né? Para quem, para quem pede, para que a gente envie para uma terceira pessoa. Realmente. Ju, e quais que são as principais queixas? O que o pessoal mais chega queixando quando eles vão até você? Olha,
as mais diversas possíveis. Mas, no geral, assim, eu acho que o público que eu mais atendo, ou que pelo menos ultimamente tem chegado até mim, são aqueles grupos dos empatas, os hipersensíveis, sabe? Que está, assim, às vezes, num processo de despertar da sensibilidade, às vezes não sabe muito bem o que fazer, e aí acaba, né, sugando energia dos ambientes, de outras pessoas, ou acabam se doando muito em prol do outro, né, e não entende que tudo tem que ter, assim, o equilíbrio e o uso do livre-arbítrio, né? Então, eu recebo muito essas pessoas com questões, assim, de sensibilidade mesmo, energética, sabe? Mas também recebo pessoas que estão com insônia, com ansiedade também. Ansiedade, estresse, é comum, ajuda. O estresse, assim, a ansiedade também, eu acho que, assim, se eles não empatarem aí em primeiro lugar, fica muito... Tem muita procura também, né, para melhorar essas situações. Sim. E contribui, né, de fato, traz bem-estar. Sim, porque o que acontece? Quando a pessoa está muito estressada, ela está com o campo dela totalmente contaminado de energias. Sim. Né? Então, ela já não está tendo clareza. Aí a gente vai trabalhar plexo solar, que é o nosso chakra da ação, é o nossa mente atuante. Então, ela está ali toda confusa. Então, quando chega uma energia, né, de luz ali, e ela como se você estivesse tirando um lodinho de algum lugar que a água está parada, né? Então, o reiki chega, faz aquela liberação, e aí a pessoa automaticamente, ela já vai ficar relaxada, porque imagina, você está assim tenso. Aquilo tudo está segurando no seu campo de energia, no seu corpo, né? E aí, quando a energia entra, ela libera isso, é como se esvaziasse um balãozinho, né? Então, essa sensação de leveza, ela é instantânea. É assim, no final da sessão, a pessoa já sente essa sensação de bem-estar. E realmente sente, gente. Eu sou prova disso. É um trabalho incrível. E ajuda também na qualidade do sono, né? Com certeza. Sim, porque equilibra os chakras mentais, né? Equilibra essas energias que são captadas, principalmente pela nossa, tipo, os empatas, os sensíveis, que conectam muita energia pela glândula pineal. E aí o campo fica... Você fica com algo que não é seu. Né? Então, se nós já temos muitas coisas a serem pensadas, a serem executadas, planejadas, né? As pessoas que fazem a gestão, né, de empresas, né, os empresários, e pessoas no dia a dia, as mães, né, que também tem muitas a fazer. Sim. Então, fica sempre com muito acúmulo de energia. Coisas que a gente acaba trazendo por vibração, né? E que não são nossas, mas são atraídas pela vibração que está no agito ali, e a gente acaba trazendo. Então, quando a gente traz energia, ela dissipa isso, né? Porque o reiki vai trabalhar energias que não são nossas também, que a gente adquire, seja porque não está num bom momento e acaba fazendo essa conexão, seja porque alguém emanou essa energia para nós, que isso também existe, né? Do mesmo jeito que a gente recebe energia boa, nós também recebemos energias negativas. Se a gente estiver despreparado, vulnerável, a gente vai receber. E vai fazer, como eu disse, né, a limpeza e a harmonização dos nossos chakras, dos meridianos energéticos. Certo. Para sentir os benefícios, a gente consegue sentir com uma sessão? Tem diferença para quem faz mais sessões regulares? Como que é? Olha, como eu disse, assim, numa sessão você já vai sentir... Já sente um impacto. Um impacto, um bem-estar. Mas aí vai do objetivo da pessoa com o tratamento. Né? No Japão, eles sempre indicam para a pessoa fazer 21 sessões. Aqui, né, assim, no meu dia a dia, eu falo dessa questão das 21 sessões, eu falo, o reiki é muito livre, né? Ele, assim, a pessoa tem que vir de preferência de vontade própria, né? Para ele ter mais resultado. E assim,
eu sempre sugiro que a pessoa que quer fazer um tratamento, que ela faça ao menos 4 sessões, uma vez por semana, que aí ela já vai entender, ela vai perceber, né, como ela chegou e como ela está. E aí, ela mesma, eu tenho clientes que estão comigo desde quando eu comecei, há quase 9 anos atrás, que não fazem mais toda semana, vem às vezes de 15 em 15 dias, vem uma vez no mês, vem quando acha que é necessário, mas está sempre comigo. Tem aqueles que vieram, fizeram o tratamento e por algum motivo não tiveram condição de voltar. E está tudo bem. É importante eles saberem que quando... Que existe essa opção, existe essa opção e que eu estou aí trabalhando e cuidando para o reiki, né, ser mais... ser mais tido como opção para os tratamentos. Mas a regularidade ajuda a manter os benefícios, né? Sim, porque como a nossa vida é muito dinâmica, a gente está sempre em contato com energias diferentes. Então, seja no trabalho, quem trabalha com muitas pessoas, se você trabalha com 10 pessoas diferentes, você está lidando com 10 energias diferentes no mesmo ambiente, no mesmo dia. Se você, no seu caso, né, que visita escolas, visita professores, então você também está em contato com várias pessoas todo dia. Então, é tudo frequência. Então, você está sempre absorvendo um pouquinho, querendo ou não, né? Isso. Quando tem a regularidade, o que acontece? A pessoa vai, libera essa energia, então ela mantém o equilíbrio, passa por um processo. Ju, mas eu quero cuidar disso, assim, em mim. Beleza. A gente vai ter condições. E aí vai fazendo o que a gente chama de descascar a cebola, né? Assim como os florais, a gente vai tirando as camadas. Muito bom. Ju, e ainda tem muito preconceito e desinformação. Reiki tem algum vínculo religioso? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Não, o Reiki não tem vínculo religioso, né? A gente parte do princípio de que tudo é energia, né? E essa energia primordial cósmica, ela está aí disponível para nós. Às vezes as pessoas também me perguntam muito dessa questão assim, mas o Reiki pode cobrar? Pode. Por que o Reiki pode cobrar? Embora essa energia esteja disponível aí. Porque quando o reikiano faz um curso, ele está pagando pelo curso. Sim. Né? É diferente, por exemplo, de um benzimento, de um passe magnético, do jorei na igreja messiânica. Existe uma técnica, né? Existe uma técnica. Então, assim, o passe magnético, o benzimento, o jorei, também fazem uso da mesma energia primordial cósmica. Tá? Isso é fato. Mas o que diferencia, como eu disse no início, são os símbolos. Então, os símbolos traz uma, entre aspas, né? Uma cientificação para o reiki. Traz ele como uma técnica que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter instrução, tipo, um analfabeto pode fazer. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação e não tem, assim, o ideal, o mestre Mikao Usui deixou esse ensinamento para todos nós. O reiki precisa ser acessível a todos, né? A todos que querem fazer o curso, aqueles que... Então, assim, a gente vai trazer condições para que essa pessoa aprenda a transmitir o reiki. Então, ele não tem vínculo religioso. Nós, como reikianos, eu acho que somos as pessoas que mais devemos pregar, assim, que a espiritualidade, ela não está vinculada a nenhum rótulo religioso. Nós, como o reiki é uma energia espiritual, primordial, e uma energia de amor, nós devemos ser os primeiros a respeitar cada credo. Sim. Mas como ele é holístico, né, e ele trabalha o lado espiritual, então muitas vezes as pessoas confundem por causa disso. Realmente. Porque em algumas religiões, quando se fala em espírito, você está falando no espiritual, né? Nem espírito. Quando você fala no espiritual, é como se você estivesse falando de uma coisa proibida. Entendi. Né? Então, mas eu sempre faço a pergunta para a pessoa: você acredita que você é só matéria? Né? Existe uma inteligência, né? Ela é o quê? É uma energia inteligente? É uma energia espiritual? Então, vai do que cada um acredita. Sim. Né? E
é isso. Nós, né, somos assim, os primeiros a respeitar todos os credos. Muito bom. Juliana, e além de terapeuta, você é mestra Reiki. Qual que é a diferença da terapeuta para a mestra? O Reiki, ele assim, ele possui níveis, né? Sim. Então, o nível 1, ele assim, a gente já é um reikiano, né? Então, a gente vai ter o despertar da energia, né? Que é o Shoden. Então, no Japão é chamado de Shoden. E aí a gente recebe o primeiro símbolo, que é o símbolo do corpo físico, né? Das questões físicas, materiais. Quando a gente recebe o nível 2, a gente já pode ser terapeuta. Certo. Que aí a gente recebe mais 2 símbolos. O que cuida da parte mental e da parte emocional. E o que a gente pode enviar reiki à distância. E esse nível no Japão, ele é chamado, aqui para nós ele é chamado de transformação, né? E lá ele é chamado de Okuden. Certo. Aí, quando vai para o nível 3, aí é o nível mestre. Nós vamos receber o símbolo mestre. E ele, né, é o da realização. Então, a gente vai... aí você pode trabalhar... Você vai trabalhar físico, emocional, mental e espiritual. Entendi. Só que aí dentro do nível 3, você tem o 3A e o 3B. Então, quando a pessoa quer só ser terapeuta e cuidar das energias, ela faz até o 3A. Certo. Eu tenho o 3B, que me capacita, né? Me habilita a, que é o Kokakugen, no Japão, que é o nível de mestrado. E aí eu posso iniciar outras pessoas. Então, é essa a diferença. Entendi. Hoje eu posso ser considerada uma sensei, né? Uma professora de Reiki. E aí, assim, a pessoa pode se tornar mestre somente para trabalhar a nível espiritual. Certo. E ela pode se tornar mestre no 3B para ela poder iniciar outras pessoas e formar novos reikianos. Entendi. Existe essa diferença na capacitação. Isso. Né? E também tem o doutorado, né, no Reiki, que é um curso que eu ainda não tenho e que, né, se Deus quiser, vou realizar em novembro desse ano, que ele permite que a gente faça os reijus de cura. Tem o reiju de cura para questões físicas, emocionais e espirituais, e tem os reijus de expansão de consciência. Então, eu vou trazer ainda mais, aprimorar ainda mais e poder trazer isso para as pessoas, né? Para aquelas pessoas que quiserem viver experiências mais profundas, assim. Muito interessante. E você já tem formado outros reikianos, né? Sim, tem dado super certo, graças a Deus. Muito bom. E assim, é muito gratificante. Quando eu vou para uma classe, quando eu vou ensinar o Reiki para as pessoas, é como se, nossa, o que eu faço de alguma forma desperta o interesse em outras pessoas de fazerem também. Então, isso é muito gratificante. É muito bom ver o retorno, né? Que outras pessoas também querem passar adiante, né? Esse conhecimento. Passar adiante o conhecimento. E hoje em dia, se alguém aqui da nossa cidade, da região, quiser aprender, você tem essa disponibilidade? Está abrindo turmas? Como que está a situação? Sim, eu realizei um curso agora, acho que uns 20 dias, para 2 amigos que queriam fazer. Eu não tenho turma aberta ainda, mas se alguém tiver um interesse, demanda, isso pode entrar em contato com a gente, né, comigo, com as meninas lá no espaço. E se não tiver a turma, a gente providencia, a gente dá um jeitinho de organizar a turma, sim. Com certeza, né? Muito bom. Juliana, outra técnica que chama muita atenção são os cones. O que de fato é a técnica do cone hindu? Então, o cone hindu, ele nasceu na Índia, mas, assim, não tem muito fator histórico, sabe? Ele tem uma religião lá, uma questão religiosa, que usava ele como, era tipo a vela Hope. Então, ele é como se fosse um símbolo dessa religião. Mas, o que ele faz? Ele vem muito de encontro com o Reiki. Ele faz a liberação de energias densas, então ele limpa os nossos campos de energia. Como tem o fogo, então o fogo transmuta as energias com mais profundidade. Certo. Então eu alio as duas, um não precisa do outro, tá? Eu posso trabalhar eles isolados. Pode ser independente. Pode ser independente. Mas eu
gosto muito e acredito muito na junção dos dois, porque o resultado é um pouco mais rápido. Potencializa isso. Então ele vai liberar energias dos campos, tanto é que a gente não faz mais só o de ouvido, né? Que as pessoas às vezes me procuram muito de ouvido, porque tira cera. É mito, não tira cera. Não é cera. Não é cera. A gente consegue materializar, sim, a energia que estava obstruindo o fluxo energético, mas, né, não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas aquilo do cone, do ouvido, não é cera. Porque se eu fizer ele em outra parte do corpo que, né, atualmente eu trabalho, tem várias técnicas, tem para ansiedade, tem para nervosismo, gripe, rinite, sinusite, bronquite, medo, energias intrusas. Então, tem vários lugares, vários pontos estratégicos que a gente trabalha ele. Se tiver energia obstruindo naquele campo, aquela energia vai ser materializada novamente. Entendi. Então, é mito. Não é cera de não ouvido, é cera gente. de ouvido. Tanto é que, por exemplo, se a pessoa fizer um cone de umbigo, vai aparecer alguma coisa dependendo da situação. Se a pessoa tiver alguma energia obstruída ali naquela região, plexo solar, chakra sacral, vai aparecer. Com certeza. E é de acordo com a necessidade que você posiciona o local que vai ser colocado o cone. Isso. E com a permissão da pessoa, né? Aí, porque às vezes tem fogo, a pessoa fala, mas não queima, né? Graças a Deus nunca existe o risco, pessoal, né? Sempre pergunta. Tem risco de queimadura? Dói? Não dói. É uma sensação maravilhosa. Eu amo fazer cone. Como eu te disse, hoje eu já fiz, né? Para vir, para me preparar para vir. Não dói. É uma sensação... Nossa, do ouvido é um dos meus favoritos, porque eu acho que dá uma leveza na mente. Parece que ele aspira todas aqui as vias respiratórias. É muito bom. E é de acordo com o que a pessoa quer cuidar, eu vejo se há a possibilidade. De repente a pessoa está com uma ansiedade, uma crise de enxaqueca, uma rinite atacada, uma sinusite, auxilia, né? Auxilia muito. Tem relatos de pessoas que às vezes estavam já fazendo um tratamento e aí ajudou muito a enxaqueca. O resultado é muito bom. E qualquer pessoa, criança, idoso, pode fazer? Tem alguma contraindicação? Nenhuma contraindicação. Só para quem, por exemplo, no ouvido, quem tem tímpano furado, não é recomendado. Aí a gente pode fazer tipo na região aqui embaixo, sabe? Eu sempre uso aqui, para não, às vezes, não introduzir dentro do ouvido. Então, aí nesse caso, eu não aplico. Certo, mas a pessoa não sente dor, né? Ele esquenta. Não sente dor. Faz um barulhinho, assim, bem relaxante. Eu coloco toalha, né? Para poder proteger. Tem um outro... É muito seguro, né? É muito seguro. Tem um círculo, que eu também, quando a pessoa fica um pouco mais, assim, meio insegura, eu coloco esse círculo também. A minha mão. Então, tem a linha de segurança, né? Até onde a gente pode queimar. Então... É muito bom, vale a pena a experiência. Então, vamos conhecer um pouco mais, gente, dessa técnica, porque auxilia em diversas questões. Sim, em várias, diversas. Isso mesmo. E, além disso, você também trabalha com floral, né? Muita gente tem dúvida se floral é medicamento. Como que realmente eles atuam? O floral não é um medicamento, ele é uma essência, né? Feita de flores, o nome já fala, né? Sim. Uma essência de flores para cuidar das nossas emoções. Então, tem uma flor, assim, eu trabalho com os florais de Bach, mas nós temos o californiano, florais de Minas, mas, assim, o intuito é o mesmo, são flores, né, que vão cuidar das nossas emoções. Certo. E ele pode ser utilizado junto com o medicamento convencional, não tem problema. Ele também... A proposta é a mesma, cuidar de dentro para fora. Então, mais voltado para as emoções, mais voltado para as emoções. Então, ele vai liberar, né, lá dentro a causa, né, às vezes a pessoa está sentindo raiva. Essa semana mesmo eu indiquei um floral para uma pessoa, eu sinto muita raiva. Então, tem aquele floral que vai trazer o contrário da raiva. Né? Vai trazer o amor, vai trazer... a tranquilidade, né? Claro, é um processo, né? A pessoa que quer fazer um tratamento floral
pelo menos 3 meses. Precisa de um acompanhamento. Precisa de acompanhamento. A gente começa com, no máximo, 6 flores, né? E depois desses 3 meses a gente vai reavaliar, ver se mantém, se vai introduzir outro, se vai retirar algum. Então, tem que ser analisado. Então, mais ou menos em torno de 3 meses para começar a ver resultados. O resultado a gente até consegue ver Mais um pouco rápido. antes. Os adultos, né, como a gente pensa mais, né, questiona mais, então um pouco mais. Às vezes assim, sei lá, 15 dias. Entendi. A partir do momento que você começa a usar. A questão dos 3 meses é só para você realmente certificar que está havendo uma mudança vibracional daquela emoção. Entendi. E qualquer pessoa pode fazer uso? Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Perfeito. Crianças também podem usar. Crianças, idosos, Sim, podem usar. gestantes. Sim. As crianças, às vezes, a gente não manipula ele no brand, né? Que é com álcool. Mas a gente tem outras formas opções. de manipulação. Outra dúvida muito comum é entre óleo essencial e essência. Qual que é a diferença dos dois? Boa pergunta. O óleo essencial, ele é feito de uma planta também, na maioria das vezes, né? Então, ele tem uma função terapêutica. Certo. Então, cada óleo, né, assim, pensando dos que eu trabalho, eles têm uma finalidade. A essência, ela não tem finalidade terapêutica. Ela é apenas um cheiro. Certo. Então, ela vai, num ambiente, ela vai aromatizar, mas ela não vai cuidar. Diferente se você colocar um óleo essencial, todo mundo que receber aquele cheiro, que sentir aquele cheiro, vai ter acesso às emoções dele. Porque a aromaterapia é a forma mais rápida de acessar o nosso sistema nervoso límbico, que é o responsável pelas nossas emoções. Então, já vai direto no cérebro. Então, já vai provocar ali, né, um ajuste. Mas tem que ser o óleo, porque o óleo é terapêutico e não a essência. Isso, tem que ser o óleo. Porque às vezes a gente vê na internet a essência com preço bem abaixo do óleo e pensa, eu vou comprar a essência, vai fazer o mesmo efeito. Não é. Não faz o mesmo efeito. O efeito na verdade, ela não tem efeito. É só perfumar o ambiente. Sim. Já o óleo, ele vai perfumar e cuidar. Ele tem fundo terapêutico. E qual que é a forma correta de se utilizar os óleos? Olha, tem algumas marcas que permitem ingestão. Os óleos que eu trabalho, tanto da Pomander quanto do elemento vibracional, nenhum é permitido fazer ingestão. Então, a gente faz pinga na mão, né? E sente o aroma. Em difusores, tanto aquele de tomada, que libera mais o cheiro, Certo. tanto aquele com água que vai umidificar, pode colocar. Tem os relicários, né, que a gente coloca, que são difusores pessoais, que a gente pode colocar. Mas quem está fazendo um tratamento, o ideal é ter esse contato mesmo, assim, pingar na mão, sentir. Lembrando que tem alguns óleos que às vezes tem alguns colegas, né, que indicam às vezes você vai, o de lavanda para massagem, para poder trazer calma. Certo. Sempre que for usar um óleo essencial na pele para massagear, usar sempre um óleo vegetal carreador. Sabe? Semente de girassol, óleo de coco. Puro, né? Isso, não usar ele diretamente na pele. Porque às vezes naquele momento não vai causar nada. Mas com o tempo pode trazer uma intoxicação, né? Pode contaminar o corpo de alguma forma. Tem que ter esse cuidado, Tem né? que ter esse cuidado. E tem óleo para as mais diversas questões, né? Sim, tem. Qual que é o que você mais indica? Qual que você acha que todo mundo precisava conhecer? Eu gosto muito do peppermint e do hortelã-pimenta, que é quase que semelhante. É semelhante. Eu falo que eles, assim, né, eles refrescam a alma, assim. Então, eles trazem a gente para o momento presente, nos ajuda, assim, a ter mais atenção, a trazer, assim, a concentração. E tanto é que eles nem é bom, assim, usar muito ao anoitecer, né? Se caso a pessoa tenha algum problema para dormir, algumas pessoas podem
alertar. Pode interferir. Mas, no geral, eles podem ser usados o dia todo. E o Peppermint não sai da bolsa, gente. É muito bom. É muito bom. E tem para foco, clareza mental, cansaço físico. Sim. Tem para tudo, né? Tem para tudo. Alecrim, cansaço físico, para o foco. Laranja doce para as emoções, para cuidar da alegria. Quem tem tipo depressão, é um óleo que é muito bom. Muito interessante. Lavanda, né? O famoso lavanda. É famoso. Para ajudar a dormir. O sono também, né? Que é interessante pôr no difusor, né? Sim. Ele pode pegar no travesseiro, tem gente que gosta, né? Eu, particularmente, eu prefiro no difusor. E tem também os sprays terapêuticos, né? Como que eles podem ajudar no dia a dia? Os sprays é a mesma vertente do óleo, né? Normalmente eles são uma combinação de óleos voltados para alguma questão. Então, naquele spray que a gente, tipo, tem o de rosas, né, na Pomander, que é muito voltado para o cuidado com o feminino. Certo. Então, ele vai ter óleos florais de bar voltados para esse cuidado. Na Elemento Vibracional, que é outra marca que eu trabalho, o Plena Paz, que é para ajudar a dormir, que é para ansiedade, também são óleos, essências, e ele é vibracionado para trazer a tranquilidade. Então, eles são pensados, né? Sim. Pensados, estudados, é feita uma combinação perfeita, né? Para atingir o resultado esperado. Já vem formulado para determinada ação, né? Isso, formulado para determinada ação, isso mesmo. E aí você pode indicar, se a pessoa tiver curiosidade, né? Chegar até você consegue auxiliar quanto a isso também, né? Sim, consigo. Muito bom. Porque às vezes a pessoa quer conhecer, é só ir lá na loja, conversar. Isso, tanto eu, né, quanto as meninas que me ajudam, elas estão prontas. E se acaso, né, elas ficarem com dúvida, se eu não estiver lá no momento... anoto o contato da pessoa, eu entro em contato depois, ela passa lá para a gente decidir juntas, ou então eu gosto muito de usar o pêndulo, né? Então, se a pessoa der a permissão, eu já pendulo, mas sempre tem que falar, né? Assim, ter uma conversa, intenção, né? Seja por WhatsApp, seja presencial, para a gente poder alinhar qual que é o objetivo principal. Certo. Outra prática que você faz é a barra de Axis, né? Muita gente tem curiosidade de entender o funcionamento. Como que é? Olha, o Barras é uma terapia que o nome já fala, né? Ao longo da vida, a gente vai criando esses códigos de barra na nossa cabeça, no nosso campo. E aí a gente trabalha 32 pontos. É como se fosse uma massagem na cabeça. Então, a gente vai trabalhar esses 32 pontos. Cada um rege alguma coisa, o controle, criatividade, sexualidade, gratidão. Então, a gente vai trabalhar esse ponto, mas ele tira muito, assim, ele coloca muito a gente, assim, com perguntas. Sempre como autor das nossas atitudes, das nossas ações, né? Das nossas decisões. Então, o Axis sempre traz perguntas. E a gente vai sempre... E a gente vai fazer um trabalho com o corpo também. À medida que a gente vai trabalhando as posições, nós vamos fazendo as perguntas e vai dando os comandos, né, de destruir, descriar alguma crença, algum padrão. Ele vai trabalhar mais nessas questões mais profundas, né? Por meio de crença, quebra de crenças. Crenças, padrões, coisas que se repetem, né? E quando a gente libera esses pontos, a gente dá lugar para que o novo possa chegar. Certo. E assim, o cliente, ele é bem, assim, no Reiki a pessoa pode ficar mais quieta, né? Se permitir mais receber, tal. É mais silenciosa. Certo. No Barras, né, da forma que eu trabalho, a pessoa é participante ativo. Então, a gente vai ela vai sempre dando a permissão e a partir do que ela dá a permissão, a gente vai trabalhar. Então, é bem dinâmico. Certo. É uma técnica, né, que foi desenvolvida pelo Gary Douglas, também nos Estados Unidos, isso por volta do ano de 1990, então é novo também, é recente.
E ela tem várias vertentes, né? Tem o facelift, tem outras, assim, várias formas de pensar, de perguntar, de interagir com o mundo, né? Ele trabalha assim, o nosso lado luz e o nosso lado sombra o tempo todo. Entendi. E ele fala que a gente tem sempre que receber da sombra para a gente poder encontrar a luz, porque senão a gente não entende a dualidade. Então, é bem bacana. Eu gosto bastante também de realizar a sessão de barras. É muito interessante, tem muitas opções, né? Existem muitas práticas. Sim. E para quem quiser conhecer um pouco mais, fazer alguma terapia ou entender qual que é a mais indicada para si, como que funciona? Tem que procurar você no espaço? Vocês conversam via WhatsApp? Como que é o procedimento? As pessoas hoje, né, é muito via WhatsApp e assim, na parte da manhã eu deixo mais para essas questões assim administrativas, coisas que eu posso tentar dar um pouco mais de atenção para o cliente. Aí na parte da tarde eu estou mais focada nos atendimentos. Certo. Mas quando a pessoa entra em contato pelo WhatsApp, se as meninas não conseguem responder, elas já vão fixando, vão deixando o recado e assim que possível eu já respondo pessoalmente cada mensagem. Direcionamento, né? Mas se a pessoa também quiser passar no espaço, conversar pessoalmente, também estou aberta e pode ser dessa forma também. Tá, mas aqui, assim, o que mais acontece ultimamente é via WhatsApp, Instagram, né? Rede social. Sim, porque aí o pessoal já agenda um horário mesmo, né? Que você tenha disponibilidade para conversar, explicar, ver qual que é a melhor prática, né, para a situação. Sim, embora eu ainda recebo muitos clientes por indicação, né? Pelo boca a boca, isso também ainda acontece bastante. É muito importante essa comunicação, né? Porque às vezes uma pessoa conhecida fez, indica para outra e vai passando os benefícios, né? Isso, e aí a pessoa de alguma forma se sente atraída ou se sente curiosidade e vai realizar a sessão. Realmente. Ju, agora partindo para o encerramento. Quando o paciente termina a sessão e fala para você, nossa, eu voltei a me sentir bem, o que você sente? Qual que é a sensação? Olha, eu amo o que eu faço, né? Então, assim, eu sou muito realizada. Eu falo que quando eu era professora eu era feliz. Hoje eu sou, assim, extremamente feliz e realizada com o que eu faço. Ver a transformação do cliente é algo, assim, que tem valor, mas não tem preço. E eu agradeço, né, o tempo todo por poder estar fazendo parte desse momento, fazendo parte desse processo. E tento me capacitar sempre, né, e cada vez mais, para poder realizar isso, né? Fazer com que as pessoas fiquem melhores, né? Porque assim também eu fico melhor. Com certeza. Então é muito gratificante. É muito gratificante. Eu tenho muitas histórias e tem hora que eu penso, meu Deus, né? Gratidão ao Reiki, né? E às terapias integrativas complementares por permitir que eu vivesse esses momentos tão especiais, né? Na minha vida profissional. Sim. E qual mensagem você deixa para quem nos assistiu até aqui, que possa colocar em prática no dia a dia, se possa olhar com mais cuidado? Permita-se, né? Permita-se conhecer. Porque, às vezes, o que a gente não conhece, ele fica estreito, né? E a gente não... vai deixando para o lado, vai deixando para depois. Então, permita-se sentir a energia, permita-se viver a experiência, permita-se olhar para você, né, numa vida tão corrida como a gente vive, né, como a gente tem passado, permita-se olhar para você, permita-se sentir, né, permita-se vivenciar uma experiência nova. Não, a gente já tem, por que não tentar? Por que não experienciar? Então, que possamos dar permissão para algo tão lindo, tão maravilhoso, né? Se não for comigo, né, que seja um dos meus colegas terapeutas. Tem muita gente boa, né? Muita gente muito profissional, capaz e que pode também trazer essas experiências, essas vivências. Se for comigo, ótimo, perfeito, né? Gratidão. Mas se não for, que pelo menos que as pessoas
permitam-se. Com Eu acho que certeza. o mais importante é viver e tentar viver bem, com alegria, com leveza, com bem-estar, com plenitude. Com certeza. Então, que a gente se permita buscar bem-estar. Juliana, quero te agradecer por toda a história compartilhada, por seus conhecimentos. Uma alegria e um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço muito, Flávia. É muito especial estar aqui falando com você, falando com vocês, falando com todo mundo. Poder passar um pouco da minha verdade, passar um pouco do que eu acredito, daquilo que eu conquisto e venho conquistando na minha vida. E assim, o propósito maior, eu acho, né, que a gente tem, de quem gosta de cuidar de pessoas, é ver a evolução do outro. Sim. E a gente entender que a gente faz parte de uma unicidade. E quando eu me curo, muitas outras pessoas se curam. Quando eu me transformo, muitas outras pessoas se transformam. Sim. Então, trazer mais para um todo, né? Para a gente estar assim, a gente está sempre conectados uns com os outros através de frequências. Realmente. Então, quanto melhor a nossa frequência, quanto melhor a nossa vibração, muitas coisas boas podem vir até nós. Então, muita gratidão pela experiência, espero ter conseguido compartilhar, fazer entender, né? E principalmente esclarecer. Com certeza. E me coloco à disposição, né? Para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, quiserem conhecer o espaço, conhecer os profissionais que atendem lá comigo. Será um prazer. As portas estão abertas. Sim, abertas. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Você que nos assistiu, o meu boa noite e a minha gratidão aos nossos patrocinadores. Supermercado Lima, Dona Zélia Gastrobar, Bem Seguro Corretora de Seguros, Laboratório Exame, Análises Clínicas, Nutri Kefir, Dumotos, Nexus Instituto Educacional, Estúdio Cida Hair e Estúdio Dance. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até o próximo Fala Flávia.